Amém? Então vamos nos colocar de pé nesse momento para lermos uma escritura. Em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. O tema é a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nosso Pai amado, Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração e nós cremos que o Senhor está presente, Pai. Por isso buscamos a Tua face, meu Deus, e são tantas as nossas necessidades, meu Deus, mas também nós cremos que nenhum é maior do que o Teu poder, Senhor. Tu és o nosso Deus poderoso e que pode suprir as nossas necessidades. E nós declaramos que cremos em Ti, meu Deus, confiamos em Ti, ó Pai. Não deixa nenhuma sombra de dúvida atrapalhar essa comunhão e essa confiança que nós temos em Ti, porque Tu tens provado ser um Deus verdadeiro e fiel para nós, Senhor. Meu Deus, nos ajuda nesse momento. Eu Te apresento a minha mãe que está ali enferma, Pai. Nós estamos separados delas por um espaço, meu Deus, mas o Senhor está próximo dela nesse momento, Pai. E eu creio no Teu poder, Senhor, que a Tua mão a toque, meu Deus, perdoa alguma falha, se porventura ela tem cometido contra Ti, que o Teu sangue, meu Deus, a purifique e a limpe, e que ela receba esta bênção da cura em seu corpo físico, Pai. Abençoa ela em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te peço, meu Deus. Também nos abençoa aqui nesse momento, Pai, em que estamos aqui na Tua presença. Nós temos louvado o Teu santo nome, meu Deus. Nós cremos que o Senhor recebeu esses louvores, ó Pai. E também nós cremos que o Senhor irá falar aos nossos corações nessa noite. Fala, meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz é doce, acalma a nossa alma, nos fortalece na fé para seguir batalhando e seguindo este caminho, meu Deus, que o Senhor tem provido para nós. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre... Eu pensei muito no tema e eu creio que esse tema é o melhor que vai dizer para os irmãos o assunto que a gente vai falar. A revelação em forma de semente, ou sementes em forma de revelação. Aqui onde nós lemos essa parábola do semeador, como o próprio tema diz, o semeador, todo aquele que semeia, ele espera colher. Não é verdade?
Todo aquele que semeia espera colher. E neste caso dessa parábola, o Senhor Jesus está falando da semeadura dele próprio, de Deus, que envia suas sementes palavra para que aquelas sementes palavra encontre o tipo de terra correto e produza e dê frutos para o próprio Deus. Amém, irmãos? Nós cremos assim, que o semeador espera colher ou receber os frutos daquela semente que ele enviou. Mas aqui nós vimos que essas sementes podem cair em lugares distintos. Nós vamos ler aqui novamente que diz assim: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então, irmãos, nós podemos perceber por aqui que esses mistérios estão sendo comparados aqui como sementes. Sementes da palavra falada de Deus. Nós já vimos em vários cultos que tudo que Deus deseja realizar, antes ele fala aquilo ali. A mente de Deus é transferida através de palavras faladas por servos de Deus que são nascidos para aquele propósito. Amém? Não vem de qualquer maneira essa semente. Essa semente, ela primeiramente tem que vir pelo um canal correto. Porque um canal correto da parte de Deus vai entregar essa semente pura. Assim como Deus pensou, ele deve entregar pura essa semente. E um canal que Deus enviou para a nossa era foi o profeta desta era, William Marion Branham. Um profeta vindicado de Deus que refletiu ou expressou para nós os pensamentos eternos de Deus. Os pensamentos eternos de Deus foi expressado em sementes, palavras, e saiu pelo canal ou pela boca correta, que é um profeta vindicado por Deus, nascido para aquele propósito. Amém, irmãos? Então, Deus envia suas sementes para quê? Porque ele deseja colher os frutos daquela árvore. Porque a semente, ela não tem que permanecer semente. Este é um grande mistério e é uma coisa que nós devemos estar atentos para não guardar a semente e cobrir ela com as sombras das dúvidas, com as sombras da incredulidade, com as sombras das opiniões dos homens, das tradições. Quando você cobre a semente com isso, ela não nasce, ela não produz, ela não dá aquele fruto que Deus espera que ela dê. Então, esta semente, quando nós recebemos, nós devemos estar na presença da luz para que ela cresça, amadureça, dê fruto para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Então, a árvore que Deus espera receber o fruto dela nesta era, o profeta chama da árvore noiva. Quantos já ouviram o irmão Branham falar isso? Ele prega uma mensagem por título A Restauração da Árvore Noiva. Porque quando o próprio Jesus esteve aqui na terra, ele mesmo foi o canal por onde veio a semente e palavra de Deus. Ele falou
pregou aquele evangelho. E aquele evangelho, como sementes, entrou no coração daqueles homens e logo eles foram para o cenáculo para receber a luz do sol, que é o Espírito Santo, que fez sombra sobre aquelas sementes que estavam em boa terra e eles começaram a dar frutos para a glória de Jesus Cristo. Amém? A igreja lá no princípio, ela dava o tipo certo de fruto para glorificar a Deus. Porque eles receberam a semente do canal correto. E eles ficaram na presença da verdadeira luz para que aquela semente produzisse e crescesse, fosse uma árvore e desse fruto para a glória de Jesus. Mas logo essa árvore começou a ser contaminada, ou começou a ser consumida. O irmão Branham disse que o diabo ele foi mudando de forma em forma. Ele fala sobre quatro animais, 4 insetos que foram comendo essa árvore e destruindo ela. E a promessa de Deus é que essa árvore seria restaurada agora no final dos tempos, irmãos. Essa árvore voltaria a dar o fruto que deu lá no princípio com a igreja de Pentecostes. Essa é uma promessa de Deus. Amém? Devemos estar atentos às promessas de Deus. Porque a promessa de Deus é uma semente, é uma palavra que tem que encontrar um coração correto ou uma terra boa. E esta semente Deus sempre envia através de um profeta, como uma revelação. Por isso nosso tema é este: as sementes em forma de revelação. Sempre Deus fez isso. Em Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não é verdade? E há uma outra promessa gloriosa para nós, que está escrita aqui em Apocalipse 10, no versículo 7, diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Esta é uma profecia da palavra. E nós já vimos aqui que toda profecia chega um momento que ela vira história. Não foi isso que nós vimos? Eu quero ler aqui algo para os irmãos. Na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? O irmão Branham diz assim no parágrafo 63. Mas era Deus se preparando para confirmar uma promessa e para cumprir uma profecia que seu profeta tinha dado. Muito incomum. Deus cumprindo sua promessa a Noé. Enquanto outros estavam rindo, Deus estava também se preparando para fazer a história, para mostrar a outros, mesmo nesses dias, que ele cumpre a sua palavra. Não importa quão irreal pareça e absurdo, ele continua a cumprir sua palavra. Ele estava fazendo um exemplo daquele velho homem batendo naquela arca para estas pessoas aqui na América, nesta noite, e ao redor de todo o mundo. Não importa o que a ciência diz, o que dizem, isto, aquilo outro. Ele continua a cumprir sua palavra e está fazendo história. Amém? Nosso Deus, ele é um historiador também. Eu costumo dizer que Deus, ele é o maior geógrafo que há na Terra, o maior engenheiro, o maior cientista, porque a ciência de Deus é pura e verdadeira. Ele foi quem fez todas essas leis da gravidade. O homem, quando pensa que está descobrindo uma coisinha, aí é que ele se complica, aí surgem mais coisas ainda. Mas enquanto eles estão pensando em descobrir, Deus já fez tudo isso. Ele não está pensando em descobrir, ele mesmo fez todas as coisas. Então, ele é o maior historiador, porque a história é ele mesmo quem faz. Antes mesmo que ela aconteça, ele já diz, ele já fala aquilo, e aquilo tem que acontecer, porque foi falado pelo historiador verdadeiro. Então, Deus se prepara para cumprir a história, irmãos. Então, a história que Deus quer cumprir nesse dia
é que a igreja noiva seria restaurada novamente. A árvore noiva. É uma promessa de Deus. Não importa quanto absurdo pareça, é irreal. Se nós olharmos com os olhos carnais, com a nossa mente, com o nosso prognóstico, o que nós fizermos, nós vamos ver e olhar para um mundo cheio de pecado, cheio de trevas, cheio de tradições, cheio de divisões de grupo. É tantas coisas, tanto bloqueio, tantas trevas que Satanás coloca, que quando a gente olha com os olhos materiais, será que é possível existir aquela igreja que existiu lá no começo, onde o poder de Deus se manifestava, onde Deus agia através de seus filhos? Será que é possível? Pelos olhos naturais, nós nunca veremos isso. Mas quem tem a fé de Abraão, é semente de Abraão, ele crê como Abraão. Abraão não creu num ventre morto de Sara, não creu na opinião dos cientistas, não creu no que o vizinho disse. Ele creu no que Deus disse, Deus prometeu, era uma profecia, e ele sabia que aquilo viraria história. Ele creu e segurou aquilo. Toda a vida dele era baseada nessas promessas de Deus, irmãos. Quando nós cremos na promessa de Deus, a nossa vida ela é trabalhada em cima daquilo que Deus fez. Não é verdade? Ó, irmãos, tem pessoas que estão fazendo coisa para viver 1000 anos ainda. Esse não sabe de nada, porque se ele soubesse quanto tempo falta. Ó, nossa vida é programada pelo que Deus fala em sua palavra. Tudo que nós vamos agir, fazer, pensar, nós temos que primeiro colocar essa palavra na frente. Porque essa profecia virará história. E a história para hoje, qual é? É a restauração dessa igreja. A árvore noiva. Mas antes que Deus fizesse essa árvore noiva, como é uma maneira de Deus trabalhar? Ele envia as sementes, palavras reveladas. E o interessante disso é que Deus solta as suas sementes livre no mundo. Mas só o coração correto é que recebe aquela semente para produzir. Foi por isso que ele disse, porque você fala por parábolas a eles? Ele disse, porque a vós é dado a conhecer os mistérios. Então, há uma classe de povo nessa terra que está escutando a mesma palavra que todos estão ouvindo nessa terra, porque a mensagem está na nossa mão. Deus não escondeu essa mensagem de dê só o eleito. Primeiro, a gente nunca ia poder fazer isso, porque quem sabe quem são os eleitos? Já pensou? Deus disse, essa palavra é só para o eleito. Guarde essa mensagem, dê só um eleito, que só quem pode saber é ele, esses mistérios. Mas não é assim que Deus faz, irmãos. Deus solta as suas sementes em todos os lugares. Mas quando essa semente cai num coração revelado, cai num coração que tem o Espírito Santo, cai numa terra boa, ela produz aquilo para o qual ela foi mandada. Mas tem lugar que ela cai que não vai produzir nada. Embora ela esteja ali, mas vai se secar, vai sufocar no espinho, as aves vão comer de alguma forma. Oh, quantas pessoas que eu não já vi tão animado com essa mensagem, começa e tal, mas quando começa a ouvir as aves, os teólogos dessa terra, os grandes estudiosos, eles começam, os diáconos na igreja, cuidado, se afasta, aquilo é um falso profeta, aquilo é isso. Aí come aquela semente e leva. São as aves que estão comendo essas sementes. Mas duvida essa ave comer a semente dentro da terra boa, onde está guardada? Não come de jeito nenhum, porque quando Deus planta ali, aquilo ali vai aquecendo até nascer e dar fruto para a glória do nome de Jesus. Não tem como as aves comer, não sufoca com espinho, porque está numa terra boa. E vai nascendo, viu que a outra no instante nasce, quando cai na terra, rasa. Mas no coração da gente, do eleito, ela fica ali guardadinha. O eleito vai juntando. O eleito sempre foi um ser desconfiado. Eu creio que o ser mais desconfiado que há na terra se chama o eleito de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito seria tão parecido no final do tempo que enganaria, se possível fosse, o escolhido. Mas o escolhido é precavido. Ele tem algo aqui sinalizando no seu coração. Talvez ele não saiba explicar. Talvez ele não tenha sabedoria desse mundo. Talvez ele seja um analfabeto. Mas quando vem uma palavra misturada, quando vem uma semente errada, uma coisa avisa ele no seu coração. Fica dizendo, isso está errado, isso está errado. Ele não deixa entrar outra semente, a não ser a semente da palavra. Porque ele é um eleito, ele está protegido. A ele é dado a conhecer esse mistério. Essa fagulha de vida eterna
é que faz com que ele entenda a mesma palavra que um lê e o outro lê. Mas o eleito lê com revelação, porque ele tem recebido um mestre interior. Essa é a diferença de tudo, irmãos. É esse mestre interior. Veja o que diz aqui em Mateus. Veja só quem pode receber esse mestre interior. Naquele tempo respondeu Jesus, Mateus 11, versículo 25. Naquele tempo respondendo Jesus disse, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele sabe quem é? São os eleitos, que são humildes de coração, que recebem o mestre interior. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa é uma palavra, irmãos. Essas sementes, revelações, que Deus enviou pela boca do profeta desta era, o irmão William Marion Branham, ela é recebida pelos eleitos. Embora todos estejam olhando para ela. Mas só o eleito está vendo o que é essa palavra. Só o eleito sabe o significado real dessa palavra, porque ele tem esse ícone, ele tem esse algo dentro do coração que revela a ele. É ocultado dos sábios entendidos e é revelado aos pequeninos que têm o Espírito Santo no seu coração. Porque esse é o mestre interior. O irmão Branham diz aqui, na mensagem A Era da Igreja de Esmirna, diz assim, agora quando Deus está calado é melhor ficarmos calados. Porém onde Ele tem falado é melhor falarmos também e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse mestre seria um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que ouvisse cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo, ouviam a palavra, recebiam-na, viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito, ouviam apenas como homens carnais. Punham uma interpretação errada e entravam em pecado. Ó irmão, se não é o mesmo quadro que nós vemos hoje, quantos não estão ouvindo essa mesma semente? E eu digo mais, não estou falando nem das denominações. É dos grupos que dizem creio William Branham. Quantos ouvem essa mesma mensagem e cada um tenta colocar a sua própria interpretação e entra em caminhos errados? Mas nós devemos receber apenas a semente da revelação e guardá-la com a revelação do Espírito Santo em nosso coração. E para isso, nós primeiro temos que nos humilhar a Deus. Ser pequenino, porque Ele revela aos pequeninos. E só recebe o Espírito Santo aquele que se humilha a Deus e segue o caminho que Deus determinou. Os 3 passos que Deus determina. O batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. A santificação e o batismo, o selo do Espírito Santo na alma. E aí você vai recebendo as palavras. Quando você tem isso, não quer dizer que você nunca vai falhar mais. Sim, irmão Branham disse, você ainda falha. Mesmo com o Espírito Santo, você falha. Mas tem uma coisa que acontece, você não nega nenhuma só palavra desta palavra. Você recebe todas elas, puras assim como elas são. Quando você vê uma palavra de, pastor já está pregando demais. Isso é besteira. Isso é isso. Irmãos,
ainda não entrou o mestre interior no seu coração. Quando o mestre interior está no seu coração, você diz amém e vive por toda essa palavra. Quando o Espírito Santo está em você, ó mulher, quando o Espírito Santo está em você, você tem prazer de obedecer ao seu marido. Porque não é que é uma ordem que seu marido deu, ou que alguém deu, ou porque a igreja exige. Não, você recebeu pela revelação do Espírito que está no seu coração. Que diz assim, mulheres, sujeitai ao vosso marido. Então você ama essa palavra, se sujeita a ela, entende e vive por ela. Com amor no coração. E as maravilhas de Deus, a paz de Deus acontece. Então, é pelo Espírito que cada um de nós obedecemos à palavra de Deus. É um mestre interior. Não é um mestre exterior que vai te ensinar isso. Irmãos, nós, como ministro de Deus, só podemos fazer uma coisa. É pregar essa palavra. Mas para revelar em seu coração, é o Espírito Santo, o mestre interior, que vai te revelar. Essas sementes, porque essa semente foi enviada por Deus. Porque os homens não conseguiram, durante as eras, produzir essa igreja noiva. Por que não conseguiram? Porque eles desviaram a verdadeira palavra de Deus. Eles estavam dando sementes da revelação do homem, do seminário, da tradição do homem. Ao invés de dar a semente da palavra falada, revelada por Deus, que só veria por meio de um profeta, que era a promessa para os últimos tempos, eles deram as suas próprias palavras e produziram tudo nessa terra. Como hoje está produzido tanta árvore nessa terra. Mas a árvore noiva só pode ser produzida pela semente da palavra falada da revelação de Deus enviada por um profeta. Essa é que vai entrar no coração do eleito e ele vai crer e vai entrar na presença do Espírito Santo para que isso cresça e dê frutos para Deus. Só assim é que irá acontecer. Só assim é que a profecia vai virar história. É quando você deixa o Espírito Santo entrar. E para o Espírito Santo entrar, negue-se a si mesmo. Negue o seu ego, o seu orgulho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quando você faz isso, é que ele entra e revela a você as coisas que tem para se cumprir nesta era. Deus enviou seu profeta. E coisas que estavam escondidas nessa palavra. Amém? Tem coisas que já virou história. Como, por exemplo, o que a gente acabou de ler aqui em Apocalipse 10, versículo 7. Era uma profecia. Apocalipse 10, versículo 7, era uma profecia, uma promessa de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, aos profetas, seus servos. Isto era uma profecia. Isso passou 2000 anos sendo uma profecia. Mas quando veio um homem na terra chamado William Branham e começou a revelar os mistérios que estavam escondidos aqui nessa Bíblia, então isso começou a virar história de Deus aqui na terra. A vida do irmão Branham foi a história de Deus, da profecia de Apocalipse se cumprindo e de outras escrituras. Mas quando o irmão Branham começou a falar esta mensagem é algo que está oculto para a multidão nesse mundo, mas que está revelada para o eleito, irmãos. Essa mesma mensagem, teve um irmão que uma vez emprestou essa mensagem e deu para um denominacional, e com o tempo ele trouxe, tome sua mensagem, eu não quero sua mensagem. Mas irmão, o que foi que houve, o que aconteceu? Leve de volta. Eu leio essa mensagem para frente e para trás, ela só me chama de urubu. E o irmão pegou e disse, que engraçado, porque eu leio e ela só me chama de águia. A mesma mensagem, ele disse, ela só me chama de urubu. Ele disse, pois ela só me chama de águia. Irmãos, depende dos olhos que está olhando para essa palavra. Essa palavra vem em mistérios ocultos, só os olhos revelados pelo mestre interior. Quando você tem ele, é que você consegue enxergar os mistérios de Deus.
E você recebe, crê, e aquilo vai produzir. Porque se a semente está no teu coração, vai chegar o momento que ela vai virar história nessa terra. Deus está preparando essa igreja para arrebatar dessa terra num grande poder, diz o profeta. O poder de Deus se manifestará no coração desses eleitos, que têm recebido de bom grado essa mensagem e têm entendido os mistérios de Deus pelo Espírito de Deus. Não pelo pensamento do pastor Jaime, ou de algum outro pastor, de algum bispo, não. É o Espírito de Deus no seu coração que faz você entender essa mensagem da hora. A mesma palavra que está sendo entendida por alguns, está oculta dos sábios e entendidos. Não é pelo orgulho, a arrogância, a sabedoria do homem. Isso nunca vai chegar em nada. Mas quando você se humilha e é pequenino, ele revela as coisas ocultas. Ele prometeu revelar. E o que era história, o que era profecia, virou história para nós. Deus enviou o sétimo anjo. Quantos creem que o sétimo anjo foi enviado? Quantos creem que ele revelou os segredos de Deus que estava nessa Bíblia? Embora coberta por símbolos, por coisas, por entrelinhas, não estava escrita diretamente, mas Deus trouxe o profeta e ele começou a revelar as coisas que estavam escondidas. Ó, irmãos, no tempo de João, ele escreveu um cavaleiro num cavalo branco. Isso era uma coisa simbólica. Passou todas as eras, os estudiosos tentando entender aquilo. O que será isso? Como é aquilo? Então Deus precisou enviar um profeta. Porque sempre Deus fala através de um profeta. Não de um teólogo, de uma igreja ou grupo de homens. E o profeta veio e disse, esse símbolo significa que é o Papa, o anticristo, simbolizando ali montado nesse cavaleiro. Veja como Deus fez todas as coisas. Trouxe o profeta para trazer essa semente, revelação, palavra, para que a gente voltasse de volta à fé dos nossos pais apostólicos. A produzir a mesma igreja. Então nós temos a semente da igreja de Atos dos Apóstolos aqui na nossa mão e dentro do coração de cada eleito que tem recebido por revelação essa palavra. Está guardada aí dentro. Como uma coisa que está acumulando e de repente isso vai estourar. Nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que isso vai estourar, porque é uma promessa de Deus. E nós vamos ler aqui, onde o profeta diz, um resumo das eras na página 343. Ele diz assim, mas o que dizer da verdadeira semente? Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade, proveniente do mensageiro desta era. Nela a igreja estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará as pessoas de volta, diretamente ao lugar que estavam no princípio. E isso é assim, diz o Senhor. É uma promessa de Deus para nós, irmãos. E nós não devemos olhar para as condições desse mundo, porque são todas adversas. São condições terríveis, são trevas espessas, grossas, são trevas que faz pressão sobre a nossa vida. Mas nós temos uma palavra de promessa de Deus que é poderosa e que se cumprirá na nossa vida. E é nisso que devemos estar segurados. Nossa vida tem que ser regida por esta semente poderosa de Deus. Porque ela vai virar história, irmãos. É uma profecia. É o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor, porque é isso que Joel 2, 23 e 26 diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará um ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a seródia. Veja a promessa de Deus qual é? Fará descer a chuva temporã e a seródia. Mas o que é isso, irmãos? A chuva temporã é a chuva de ensinamento. É a chuva do plantio. É Deus jogando as sementes no coração. Ele está jogando as sementes. Para depois vir a chuva seródia. Que é a chuva da colheita. É o poder dinâmico de Deus. É aquela semente agora adulta dando fruto para a glória de Deus. Isso aconteceu, diz o profeta, nessa mesma mensagem. Aconteceu um derramamento desse poder que o povo pensou que já era chuva seródia,
da qual a Bíblia estava falando. Lá em Pentecostes, no ano de 1906, na Rua Azusa, quando os dons foram restaurados. Por que foram restaurados? A igreja veio 2000 anos sendo modificada pelo homem. E os cristãos verdadeiros começaram a sentir no seu coração. A gente não só é uma denominação, a gente não é uma igreja assembleia ou batista. A gente tem que ser um cristão assim como no tempo de Paulo, no tempo de Pedro. A gente tem que ser aquilo. Se não for isso, a gente está perdido, está acabado. Deus é o mesmo. Ele permanece o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. E eles começaram a sentir isso e pedir a Deus, Senhor, restaura essa igreja. A gente quer ver aquela igreja de novo. Então Deus derramou um poder sobre o povo lá em 1906, mas era ainda uma parte da restauração. Porque a restauração completa só poderia vir, irmãos, quando a semente fosse falada no ensinador da justiça que Deus mandou para nós. Amém? O ensinador da justiça traria a chuva temporã, que é a chuva de ensinamento, é a chuva de semente de revelação no nosso coração. É Deus jogando semente no nosso coração. Por isso, irmão, você tem que ler essa mensagem. Leia, releia, leia de novo. Cada vez que você lê, a semente está entrando em você, para você dar fruto para Deus. Se você não lê nada, qual é a semente que vai estar em seu coração? Nenhuma. O que você produzirá em seu coração? Só raiva, rancor, intriga com os outros, mal-humorado, tristeza, murmuração. É isso que vai entrar no seu coração. Mas se você encher da semente de Deus, vai entrar fé, confiança, o poder de Deus e uma fé segura de que isso acontecerá. É isso, você tem que encher seu coração com essas sementes. Você tem um depósito. Quantos tem mensagem aqui em casa? Você tem um depósito de semente da palavra falada de Deus. Coloque dentro do seu coração que é uma terra boa para isso produzir. Então Deus enviou o ensinador da justiça para trazer a chuva temporã. E ele trouxe a revelação dos mistérios de Deus. E nos ensinou a palavra correta. A mesma palavra que os profetas ensinaram foi derramada agora para nós nesses últimos tempos. E essa semente tem enchido o nosso coração. E nós estamos aguardando só o quê? Que Deus derrame essa chuva seródia. É a chuva do poder dinâmico, o Espírito Santo, para fazer que essa semente saia de papel e tinta e vire carne, vire a ação de Deus, vire a história de Deus aqui nessa terra, irmãos. É isso que estamos aguardando e buscando e clamando a Deus, e Ele cumprirá, porque é uma promessa, é o assim diz o Senhor. Veja, diz assim, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão e aruga. Veja esses 4 insetos. Eles comeram essa árvore do começo. Saíram comendo as folhas, companheirismo, divisão de grupo, interpretação particular de um e de outro. Acabou com tudo, desmanchou aquela árvore. Mas Deus prometeu que vai enviar uma palavra para reunir esse grupo de eleitos na unidade do Espírito Santo. Para trazer de volta essa árvore, linda como ela era no princípio, e dar frutos para a glória de Jesus. Mesmo depois de todo esse demônio, que irmão Brando diz que é o mesmo diabo, só mudando de forma, só crescendo e virando inseto. Então veja, mesmo depois de consumido, mesmo eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Irmãos, esta chuva será uma satisfação enorme para nossos corações. Porque eu sei que o diabo, ele faz pressão, ele quer causar tristeza. Ele faz pergunta, onde está o Deus de vocês? Se Deus é por nós, cadê todos os milagres? O diabo fica fazendo essas acusações, isso fica causando tristeza. Mas quando Deus cumprir a sua promessa, quando isso estiver acontecendo, você vai ficar satisfeito com o Senhor e vai louvar ao Senhor de toda a tua alma e todo o teu coração. É uma promessa de Deus, creia e espere, porque Deus irá cumprir isso na nossa vida, irmãos. Ele é fiel. Veja, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Agora aqui diz que Deus vai restituir. A era luterana não restaurou a igreja. Ela começou uma reforma. A era wesleyana não restaurou. A era pentecostal não restaurou. Porém, Deus
tem de restaurar, porque ele não pode negar a sua palavra. É uma promessa de Deus, irmãos. Veja, ele não pode negar a sua palavra. Isto não é a ressurreição da igreja. Não é a ressurreição. Não é lá do outro lado da ressurreição, quando tiver todos os eleitos, desde o começo da era, já todo mundo transformado num corpo glorificado. Oh, que grande poder. Não, não é isso. Ele está dizendo, não é a ressurreição. É a restauração. A promessa de Deus é pegar a gente aqui, dentro dessa era ainda, de trevas, e fazer essa luz brilhar ainda nesse mundo. Essa é a promessa de Deus. Não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecoste do princípio. Agora note que no versículo 25 diz, por que precisamos de restauração? Ou seja, note que no versículo 25 diz por que precisamos de restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nos tem sido dito que todos esses insetos são um único e mesmo inseto, em diferentes fases. Isso é correto. Eles são o espírito anticristão, manifestando na organização, na denominação, na falsa doutrina, através das eras. E aquela pobrezinha raiz e caule vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai trazer sua plantação original de volta à semente original. Ele o está fazendo como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino ou temporã. E em seguida virá a chuva de colheita, ou fé de arrebatamento. E segundo o profeta diz que a fé de arrebatamento já está aqui nessa mensagem. Então, irmão, só falta nós despertarmos e buscar a Deus. Pedir a Deus que cumpra essa promessa. E a qualquer momento, isso dará início. Eu penso que as primeiras gotas de chuva já estão caindo nessa terra. Eu creio nisso de todo o meu coração. Deus está começando a derramar, a fazer coisas diferentes que nunca se viu, mesmo no grupo da mensagem. Está surgindo coisas, muitas coisas erradas, mas está surgindo também palavras diferentes. Não que seja diferente da Bíblia, mas que nunca foi pregado dessa maneira e Deus está trazendo de uma maneira tal que o povo está entendendo a sua mensagem. Deus está fazendo isso e está nos preparando para fazer que isso aconteça. A profecia de Deus virará história nessa terra. E é através dos seus filhos. Segunda mensagem aqui, provando a sua palavra. Porque quando Deus fala uma palavra, Ele prova. E Ele falou muitas palavras pelo profeta William Branham. E Ele provará que William Branham é verdadeiro. Amém? Por quem Ele provará? Vamos ver quem são as pessoas. Se seus filhos somente tomarem a sua palavra, de modo que Ele possa provar isto por meio de você, essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra. Ele não aprova a incrédulos. Eles não podem ser provados. Eles são incrédulos. Porém, ela não é a incrédulos. Não é para incrédulos. É para aquele que crê. E se ele puder encontrar alguém que creia em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. É você, essa terra boa daqui que Jesus estava falando. E é a você que Deus tem revelado os mistérios dessa mensagem, pelo Espírito Santo que está na tua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a crer e confiar e esperar o tempo do cumprimento da profecia de Deus na nossa vida. Seja firme e corajoso. Não tenha temor. Para que temer? Você não já sabe que é um filho predestinado por Deus? E que você estará nisto? Então por que você temer e ficar chorando? Clame a Deus. Se alguma coisa interromper seu caminho, mande sair da frente, porque Deus te dá essa autoridade. Ele já ordenou que você será isto aqui. Ele só quer que você creia e fale a palavra. O irmão Branham disse que todo o céu está respaldando esta palavra. Se essa palavra entrou em você, isso quer dizer que os anjos
todas as hostes do céu de Deus está a favor de você. Então, qual demônio vai ousar ficar na sua frente? Se ele ficar, é só para ser derrotado, porque você pode derrotá-lo pela palavra de Deus. Clame a Deus, Ele te ouvirá. Vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós agradecemos a Ti por esta noite e por essas palavras sementes que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Nós recebemos de bom grado, meu Deus, e queremos ser uma terra boa, uma terra que possa permanecer na presença do sol, que é o Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o Teu Espírito Santo é quem faz sombra sobre essa semente para que ela possa nascer, brotar. Assim como o Senhor fez sombra sobre Maria, que era aquela terra fértil, onde a semente palavra do profeta Isaías foi plantada em seu ventre e nasceu o Senhor aqui na terra, a palavra viva. Nós cremos também, meu Deus, que nós somos como aquele ventre. Ó Deus, nós somos essa terra onde a Tua semente tem entrado, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo faça sombra sobre nós. Se há alguma coisa impedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dá força, coragem e determinação para nos afastar de toda a picuinha do inferno, meu Deus, e estar presente, meu Deus, com a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a fazer isso, a nos posicionar corretamente na Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo venha em nossos corações e nos faça mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém.